Agora vamos falar de composição técnica do trabalho, né? Ou seja, os ajustamentos, como é que deve ser disposto o trabalho, né? Então aqui nós vamos tratar dos elementos pós-textuais, ou seja, que vem após o texto, né? Então nós temos aqui as referências, né, que é considerado obrigatório, o glossário, que vai ser opcional, o apêndice também, que é opcional, os anexos, né, que também é opcional, e o índice também, que é opcional. Em artigos, o abstract, né, resumo em inglês, pode vir na primeira página, logo após o resumo. Então vamos ver como é que fica cada um desses itens, né? Então a referência, ela trata de uma lista de indicação daquilo que foi trabalhado durante a sua pesquisa, né? Ou seja, todo o material que foi pesquisado e organizado, ele deve ser referenciado dentro do seu trabalho. Uma dica, qualquer site, né, o sítio, né, que você consultou, veja lá como é que faz nas normas, as citações de referência, e já vai reservando tudo. Qualquer item que você pesquisou, você tem um local, reserve, não nunca, mas nunca deixe para depois, certo? Pesquisou, referencia. Fez a citação, referencia, né? Isso é muito importante porque na hora da correção do trabalho, a banca ela vai pegar lá um texto teu que não foi referenciado, né? Ele pode considerar como plágio e você pode ter sérios problemas na banca, né? Aí você pode até falar, olha, eu só esqueci de colocar, isso não vai ser válido, não é uma justificativa válida. E veja que quando um professor ele vai participar da sua banca, é porque geralmente ele tem conhecimento da área específica, certo? Então ele é bastante forte na literatura, na produção de artigos, na leitura de artigos, e então fica muito fácil para esse professor, né, perceber alguma falta de referência e você pode se complicar com isso, tá? Então fique bastante atento. Quando você for fazer a sua pesquisa, referência em tudo. Bom, o apêndice, né, que embora seja opcional, ele é um material que é produzido por você mesmo. E ele só vai ser necessário se tiver que traduzir alguma coisa que seja muito complexa, né, e que não cabe no texto ali. Você então vai ter que mostrar a complexidade disso aí num apêndice, né, junto com um anexo, se for o caso, para justamente elucidar aquilo que você tem que explicar. Então, dentro do corpo do seu texto, você vai remeter o leitor até o apêndice que deve vir em ordem numérica, né? Então, ela deve obedecer lá o apêndice 1, 2, 3, 4 e dessa mesma forma os anexos, tá? Já os anexos, ele tem o mesmo objetivo, que é de agregar maior informações, né, e que não cabe dentro do texto, mas já são de materiais secundários, né? Imagine que você fale sobre uma determinada carta, um determinado documento histórico, né, e que você utiliza um texto, mas você anexa esse documento no seu trabalho, justamente já para facilitar a análise da banca ou de quem for ler, para ler na íntegra aquilo que você achou que era bastante importante, certo? Outra coisa, aqui você vai se debater sempre com as normas da ABNT, né? Então, siga aqui nos slides, né? No modelo ABNT, deve seguir as especificações NBR 6023 de 2002. Essa, então, ela fixa a ordem das referências, né? Então, nós temos a seção primária, né, que deve vir em letra maiúscula e as referências devem vir em ordem alfabética. As referências Vancouver, né, da área biomédica, são normas internacionais, elaboradas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, né? Então, esse comitê, ele, na verdade, também tem o intuito de facilitar a vida de quem escreve, né? Porque imagine só, no Brasil tem umas normas, tem as suas normas, os Estados Unidos têm sua própria norma, a Europa tem outra norma, então vira uma festa, né?
Então, a partir da hora que você tem os seus parâmetros, como aqui nós temos as normas da ABNT, e você tem essa referência, você escreve com determinada tranquilidade, porque você sabe o que tem que ser feito e como deve ser feito, e o que você tem que respeitar, né? Então, na verdade, isso facilita bastante, né? O glossário, ele é um elemento opcional, mas ele é um tradutor, né, de palavras extremamente técnicas. No curso de administração, por exemplo, existem inúmeras palavras técnicas, né, e que são específicas, né? Um pessoal da biomédica, ele vai ter dificuldade de compreender aquilo que o administrador está falando, e também ao contrário, né? O administrador, quando for ler alguns termos da área biomédica, é a mesma coisa que nada, né? Então, o glossário vem justamente para traduzir essas palavras e dar aquela continuidade na leitura, né? Então, a pessoa sabe onde buscar, que tem a tradução específica, e ele sabe do que se trata, tá? Inclusive de siglas, essas coisas todas, tá? Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, eu falo assim, o delineamento, né, é o primeiro esboço, né? A limitação, a demarcação, IES, Instituição do Ensino Superior, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, aqui foi citado algumas ações de um glossário dentro do texto, certo? É para isso que ele serve, para traduzir siglas e algumas palavras que são extremamente técnicas, tá ok? Vamos voltar aqui de novo no slide para a gente ver sobre os apêndices, anexos e índice, né? Então, o apêndice é opcional e deve ser incluído no final do trabalho. Itens elaborados pelo próprio autor. Anexos, opcional, deve ser incluído no final do trabalho itens de dados secundários. E índice, elemento opcional, cujo intuito é listar palavras ou frases organizadas com base em critérios distintos. Facilita a localização dos itens listados, tá? Os índices raramente são usados, né, em trabalho de conclusão de curso, mas se necessário for e o seu orientador pedir, você tem que saber como é que faz e deve fazer, tá? Então fique muito atento às normas da ABNT e procure conhecê-las, porque é somente a prática que vai fazer que você tenha menor dificuldade, tá ok? Até breve.